Chegamos em um assunto que eu amo falar. Eu amo falar de cocô. Quem me conhece sabe. Mas calma, não é assim qualquer tipo de cocô. Eu amo falar sobre saúde intestinal. E para falar de saúde intestinal, a gente tem que falar sobre cocô, não é mesmo? Até porque se o intestino não funciona bem, isso altera o funcionamento do organismo como um todo. São muitas funções que estão relacionadas e a gente precisa considerar, quando a gente fala sobre saúde global, a gente precisa entender o mínimo do mínimo de intestino. Então pega aí o seu caderno, prepare-se para uma aula bombástica e para você entender qual é a relação entre o funcionamento intestinal e a saúde global. Vamos juntos! Na aula de hoje, então, a gente vai ver justamente essa relação, né? O que o intestino tem a ver com a saúde global? Primeiro, a gente precisa entender, isso não é nada novo, isso já está sendo estudado há muito tempo, inclusive, e essa afirmação que o intestino é o nosso segundo cérebro já está bastante consolidada. Na verdade, o que está, hoje em dia, brigando é para saber qual é o primeiro cérebro mesmo, porque parece que esse cara aí tá disparado na corrida aí para falar da importância que é este órgão no nosso sistema, no nosso organismo como um todo. O intestino, ele tem um sistema nervoso próprio. Os enterócitos têm a sua própria ação, que são as células do intestino. Tem uma montanha de coisas acontecendo ali e muito importantes para o funcionamento do nosso organismo. A gente tem mais micro-organismos vivendo no nosso intestino do que a gente tem células no nosso corpo. Isso é muita coisa para a gente desconsiderar, não é? As bactérias, que são chamadas a nossa microbiota intestinal, não estão ali à toa mesmo e elas não vieram de passagem. Não estão ali por acaso. Por que será que a gente tem 100 trilhões de bactérias no nosso organismo? Será que, né, é por acaso? Não, claro que não. Muitas coisas a gente ainda não sabe, mas algumas coisas a gente já sabe sim. A gente sabe a importância que o intestino tem, a gente está falando do intestino grosso agora, o intestino grosso tem em relação a essa via, esse eixo intestino-cérebro, nessa modulação da liberação dos neurotransmissores no nosso organismo, e muitos deles são produzidos no próprio intestino, a exemplo da serotonina, o hormônio da felicidade, da alegria. Mais de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino grosso. E isso é algo muito importante quando a gente fala sobre saúde mental. Porque se a serotonina é o hormônio da felicidade, se o intestino não está funcionando legal, logo você não vai ser muito feliz. E aí a gente tem aquele termo famoso, pessoa tá enfesada. Sim, cheia de fezes, ela fica uma chata, uma pentelha, o humor alterado, ela não é feliz. Pessoas que não evacuam todos os dias não tem como ser bem felizes que nem a gente que evacua todo dia, não. Pessoal, vou dizer pra vocês que inclusive eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje, porque a minha história com cocô, agora vamos começar a aprofundar nosso relacionamento. Quem me conhece há mais tempo, as alunas de mais longa data, sabe até os horários, sabe toda a intimidade intestinal da Cláudia. A Cláudia foi uma pessoa muito complicada no intestino por muito tempo. Hoje em dia, a gente já tem outra relação e eu ia privada. Mas a minha vida, maior parte da minha vida foi um sofrimento horroroso. E quem tem constipação, passa dias sem fazer cocô, e quando vai fazer cocô, aquele cocô de cabrito, que você se agarra da privada, fica toda vermelha, tranca o ar, manobra de Valsalva, que a gente chama, e não sai, e você fica horas, e vai passando o tempo, e você tem compromisso, e você tá ali grudado na privada, e aquele cocô que não sai. É um horror, um sofrimento. E não é à toa também, por um acaso, que não é acaso, que depois eu fui entender a relação da depressão com problemas intestinais. Claro, se mais de 90% da serotonina do corpo, que é o hormônio da felicidade, é produzido pelo intestino, e o intestino da Cláudia era uma merda, literalmente, a merda ficava dentro dele, não saía do jeito como deve sair, como que a pessoa aqui ia ser feliz? Não dá, né, gente? Então eu experimentei durante muito tempo da minha vida, vivi e tive crises e remissões de depressão, e isso tinha total relação com o funcionamento do meu intestino. Hoje em dia eu me considero curada da depressão? Acho que acredito que sim, dá pra dizer que sim, mas a gente sabe que se eu vacilar, ela pode chegar ali na esquina. Mas como eu não vacilo mais, né, como eu já vacilei durante muito tempo, por isso que ela, ao longo de mais de 8 anos, ela vinha e voltava. Agora eu sei, tipo, dou oi pra privada todo dia, ai, que bom, tchau, depressão. Aí quando eu dou descarga, tchau, depressão, você não existe mais, né? E isso não é eu não tô te contando essa história, assim, pra te entreter, espero que tu esteja, né, se entretendo um pouco mais, pra gente dar uma quebrada no conteúdo, mas isso é muito importante você entender que se um organismo não funciona legal, se o intestino não funciona todos os dias, você tem muito mais chance de ter depressão. Muito mais chance de ter problemas psíquicos de uma forma geral, não só a depressão, muito mais chance de esse hormônio tão importante que modula a nossa felicidade não funcionar legal e você ser uma pessoa carrancuda, chata, pentelha, com humor alterado, porque tem relação com o intestino. Então, a gente sabe aí, é bastante conhecido já essa relação da microbiota intestinal com a depressão. A gente sabe que os casos de depressão, principalmente na pandemia, aumentaram enormemente. Mais de 80% subiu essa doença, né, avançou mais de 80% da frente ao que existia antes da pandemia. A gente teria que fazer uma pesquisa do tipo, você fazia cocô todo dia antes da pandemia? O que aconteceu durante a pandemia? Tá aí uma pesquisa boa pra você fazer se você tiver perna pra isso, pra pesquisa. É uma pesquisa muito interessante pra ser feita, né? Porque provavelmente essas pessoas ou tiveram o ritmo intestinal alterado durante a pandemia, ou isso já acontecia antes, e a pandemia só veio pra dar aquela cereja no bolo pra cagar a porra toda, né? Como eu falo, perdão, da palavra às vezes rola, né? A gente se passa na fala. Mas é justamente pra poder mostrar que provavelmente essa é a minha hipótese, né? Claro que isso tem que ser pesquisado, isso já tá sendo pesquisado, a gente ainda não tem todos esses dados, mas provavelmente o que aconteceu é que foi uma cereja do bolo, né? O que aumentou de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade. São pessoas que já não vinham muito bem antes e a pandemia veio para dar aquela chute final na vida que não estava legal.
E a gente sabe também que tem muita relação de problemas intestinais com outras doenças variadas, inclusive doenças autoimunes, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, diverticulite, diabetes, Parkinson, casos de constipação e diarreia, né, essa alternância de constipação e diarreia, a própria endometriose altera o funcionamento intestinal e vice-versa, né, dispepsia, síndrome do intestino irritável, que tem uma relação direta com saúde mental, com essa modulação dos neurotransmissores, e outras tantas disfunções relacionadas com o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino grosso especificamente, né, esse sistema nervoso próprio, que tem vida própria e um funcionamento, altera o funcionamento do organismo como um todo. Então vamos junto para poder a gente entender um pouco melhor isso. Aqui a gente tem uma relação mostrando esse eixo intestino-encéfalo, ou seja, o eixo microbioma-cérebro, tá? Para a gente entender, né, a quantidade de coisas, vou até botar grande aqui para vocês poderem ter acesso um pouco melhor de visualização, para vocês entenderem, aqui, entenderem um pouco melhor, olha a quantidade de ações orgânicas e de um funcionamento do nosso corpo está relacionada nesse eixo intestino-cérebro, né? A coordenação, então, dessa liberação e produção de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, o controle neuromuscular do próprio peristaltismo, o que faz o movimento do intestino ir liberando, né, para poder as fezes irem caminhando, o sistema de luta e fuga, ou seja, o nosso sistema simpático-parasimpático, de resposta ao estresse, liberação ou não liberação de cortisol, também está relacionado nesse eixo intestino-cérebro, a secreção de muco, a ativação do nervo vago, um nervo extremamente importante para a nossa sobrevivência, a liberação de neuropeptídeos e neurotransmissores, mais uma vez, né, nessa relação intestino-cérebro, a sinalização imunológica, a gente sabe que o intestino é a primeira barreira imunológica, e isso tem toda a relação com o elemento metal, como a gente vai ver logo mais. A sinalização e liberação de ácidos graxos de cadeia curta, como por exemplo o butirato, que está relacionado com o efeito anti-inflamatório, e aí isso é muito importante para a gente entender, porque se a gente quer ter saúde, a gente precisa controlar a inflamação, a gente veio assistindo isso nas últimas aulas, né? Então, tudo isso tem a ver com a diversidade da nossa microbiota intestinal, com a diversidade das bactérias que moram no nosso intestino. E, portanto, aqui a primeira coisa que a gente tem que desconstruir: bactérias não são de todas ruins de jeito nenhum. Depende do que a gente faz com elas. Como que a gente alimenta essa microbiota que tem dentro da gente. A gente pode alimentar as bactérias certas ou as bactérias erradas. Então, essa interação bidirecional intestino-cérebro, cérebro-intestino, é essencial para a manutenção da nossa saúde. E esse microbioma, essa diversidade das bactérias que moram no nosso intestino, interage diretamente com o nosso sistema imune, o nosso sistema neuroendócrino, modulando a liberação desses neurotransmissores, e o nosso sistema neural, influencia diretamente a capacidade de funcionamento cerebral. Então, são muitas coisas que estão envolvidas aí, né? E aqui eu trouxe para vocês saberem, né, o nome dos 6 neurotransmissores da felicidade, né? É interessante aqui, galera, que não tem neurotransmissor da infelicidade no corpo. Não existe. O que existe é liberação dos neurotransmissores da felicidade ou a não liberação desses neurotransmissores. Se eles não estão circulando, a gente tá na bad, tá triste, tende a estar mais depressivo. Mas não é que tem um neurotransmissor da infelicidade circulando, não. Se a gente não está alimentando bem esse eixo intestino-cérebro através da alimentação e várias outras práticas, principalmente da alimentação, a gente não está alimentando bem as bactérias, e isso vai ter uma modulação diferente do sinal do tipo: ei, tira os neurotransmissores da felicidade de circulação. Tirou, a gente se ferrou, né? E aí, quais são eles? A serotonina, como a gente já viu, a dopamina, maravilhosamente liberada aí pelo cérebro, mas com a modulação do intestino também, a oxitocina, o que é liberado no abraço, o hormônio do abraço, né, do amor, é o hormônio do amor esse, é o que faz, durante o trabalho de parto, né, a oxitocina que acelera a liberação do trabalho de parto e tem aquela relação incrível da mãe com a criança, e isso precisa estar num ambiente bom, porque senão não tem oxitocina que seja liberada, e aí são partos que não evoluem para o parto normal e vai ter que ir para cesárea, porque não teve dilatação. Tudo isso modulado, né, por esse eixo também intestino-cérebro. A gente tem as endorfinas e a adrenalina que é liberada durante o exercício, incrível, modulando essa resposta de felicidade no organismo. Por isso essa sensação tão boa de bem-estar que a gente sente após finalizar um exercício físico. Isso é descarga grande de endorfina e adrenalina na nossa corrente sanguínea, a gente se sente bem. Por isso que quem é sedentário não tem isso, não sente isso e não pode permanecer sedentário. A gente vai ver isso neste módulo aqui de estilo de vida. Se você aí ainda está sedentário, tem um dia contado para sair do sedentarismo. Não pode ficar sedentário, porque a saúde não combina com isso. A anandamida, um neurotransmissor incrível, tanto que Ananda, é tão legal essa história desse neurotransmissor. Ananda era um discípulo, o primeiro discípulo de Buda, né? Então, tem toda essa relação do bem-estar, da paz, da tranquilidade, da alegria, da felicidade, da saúde plena relacionada com esse neurotransmissor também. E tudo isso é modulado por esse eixo intestino-cérebro. É muito interessante isso, acho massa demais falar sobre isso. E aí a gente aqui fica a primeira introdução, mas muito rápida, a gente vai ver isso a fundo, mas guarde essa informação. Problemas intestinais, problemas imunológicos têm total relação com disfunção específica de um elemento da medicina chinesa, que nós somos compostos por esses 5 elementos. A gente vai ver, assim que a gente começar o próximo módulo de medicina chinesa, a gente vai mergulhar muito a fundo nisso. E um desses elementos é o elemento metal.
total disfunção deste elemento, se a gente não tem um intestino que funciona todos os dias, a gente tem problema nesse elemento. Se a gente tem problemas imunológicos, alterações autoimunes, alterações dessa barreira imunológica ou doenças autoimunes que passam a não reconhecer as próprias células do corpo e o sistema imunológico fica confuso e começa a combater as próprias células do corpo, como várias doenças autoimunes, a psoríase, a própria endometriose, as doenças de Crohn, várias dessas doenças têm relação com a alteração do sistema imune. E isso está relacionado com uma disfunção do próprio elemento metal. E isso a gente vai aprofundar muito, mas guarde essa informação. Se você é uma dessas pessoas que o intestino não funciona muito bem, você está sempre doente, você tem problemas no sistema imunológico, você tem alguma doença autoimune como eu, e que a gente está aí na luta para combater, né? No caso a endometriose, a gente tem que olhar para este elemento. Esse elemento ele está em sofrimento. E a gente precisa entender, ele é a causa, ele é a consequência de um sofrimento de um outro elemento. Vamos entender isso ao longo do curso. A gente vai aprender a tratar isso com a alimentação no módulo de dietoterapia. Então, a gente tem um longo caminho, mas, por enquanto, guarde essa informação, tá? Porque isso precisa ser corrigido e tratado com alimentação e com mudança de hábitos também, ok? Mas a gente sabe que o intestino é o final do tubo digestivo. Então, o que a gente come pela boca reflete lá no intestino. Então, para tratar o intestino, tem que tratar a alimentação. E aqui a gente vai entender o que você já me ouviu falar algumas vezes sobre o que é disbiose intestinal. O que, afinal de contas, é isso que assola a humanidade. Muitas pessoas já sabem que existe isso, mas tá uma coisa difícil de diagnosticar, é a desbiose intestinal. Muita gente tem nem sabe. Então, o que é isso, afinal? Se a gente for traduzir, isso seria as células do intestino inflamadas. Elas estão doentes. Os enterócitos, que são as células intestinais, que estão representadas aqui, ó, bonitinhos, né? Elas sofrem tanto com uma alimentação inadequada, que elas começam a se inflamar. E ao se inflamar, essas junções que deveriam ser saudáveis juntinhas, olha só, células intestinais saudáveis, vocês estão vendo aqui, ó. Saudável, bonitinha, lindinha, tudo juntinha, fazendo o quê? Essa separação do que entra para dentro da corrente sanguínea. Aqui, quando as junções estão saudáveis e as microvilosidades estão saudáveis, não entram macromoléculas. Entram só micromoléculas, porque essas junções não permitem que entrem as macromoléculas, que são no processo de quebra dos alimentos, vai quebrando, até que se chega nas macro, ainda é grande, e nas micromoléculas. Aqui só entra micromoléculas, porque as junções estão tão pertinhas, apertadinhas. Já, no entanto, deixa eu mudar meu ponteiro aqui para ficar mais fácil para vocês verem. No entanto, né, se a gente tem células que estão sendo inflamadas, principalmente por uma alimentação pró-inflamatória, alimentos que estimulam a inflamação, como a gente já viu, teve uma aula inteira de alimentos inflamatórios, outra aula inteira de alimentos anti-inflamatórios. Então, se a gente fica com uma dieta rica em alimentos inflamatórios, a gente vai ter o quê? Com o tempo, afastamento dessas células. A gente perde essas junções bonitinhas aqui e a gente começa a ter afastamento dessas células. Ao ter afastamento dessas células, o que era grande macromoléculas começam a passar para o sistema, para dentro da circulação, e isso retroalimenta a inflamação, porque aqui dentro não deveriam entrar macromoléculas, alérgenos, patógenos, não deveriam entrar aqui. A gente tem essa barreira, isso é a barreira imunológica, a primeira barreira imunológica. Quando essa barreira é rompida por essas junções afastadas, como a gente vê aqui, pronto, o invasor entrou. Então vamos à analogia de guerra. Os soldados da linha de frente, todo mundo um do ladinho do outro, juntando, prontinho ali para defender, né? Defender o reinado, as guerras das antigas, né? Que não tinha tanto essas armas de fogo de projeção longe e tal, as guerras das antigas, infelizmente, né? Um exemplo meio triste, mas é um exemplo bom esse, para poder vocês entenderem. Então, a gente tinha os soldados lá da linha de frente, tudo juntinho e tal, para fazer uma barreira, a primeira barreira, para não chegar no rei que estava lá longe. Quando esses soldados são abatidos, começa a haver buracos e os invasores começam a entrar mais. Quais são esses buracos? Aqui no intestino, perda das junções. Perdeu a junção, perdeu os soldados da linha de frente, da defesa. E aí a defesa, o reinado, né, começa a ficar ameaçado. Começam a entrar os invasores que não deveriam entrar aqui. E isso começa a inflamar, enfim, se isso toma uma proporção muito grande, o reinado é tomado e ferrou, instalado as doenças autoimunes e problemas imunológicos e tudo mais. Então, e aí alterações dessa produção, alterações da microbiota intestinal, das bactérias, né, que a gente consegue alimentar as bactérias boas ou ruins. Aqui, no caso, a inflamação começa a alimentar bactérias ruins, e isso vai determinando alteração grande e profunda nessa relação, no eixo intestino-cérebro, alterando o nosso organismo como um todo, alterando a liberação de neurotransmissores, alterando a modulação do sistema nervoso autônomo entre simpático e parasimpático, e começa a dar uma disfunção em larga escala. Então, isso aqui é muito perigoso.
Isso aqui é muito comum. E por isso tantas pessoas que têm alergias alimentares. Por isso tanta gente... A gente não via isso antes. Mas é o quê? Alimentação ruim, seguida durante muitos e muitos anos. Cada vez mais cedo as crianças estão tendo acesso a uma alimentação ruim. Claro que isso vai dar consequências. Né? Cada vez mais cedo as consequências estão vindo, porque a gente está tendo cada vez mais cedo contato com uma alimentação ruim, uma alimentação inflamatória. E aí, o que são sinais de desbiose intestinal, por exemplo? Você comeu, começa a ter gases, abdômen estufado, digestão lenta, alterações gástricas, azia, refluxo, tudo isso está mostrando que o processo digestivo não está legal, não está bom. E aí, isso pode evoluir para coisas mais graves, claro, como essas doenças que a gente citou. Então, isso precisa mudar. E como que a gente muda isso? Parando de inflamar, parando de entregar alimentos inflamatórios para o nosso organismo e começando a alimentar a nossa microbiota intestinal, que está aqui, ó, está aqui, elas estão aqui, as bactérias do bem estão aqui. E as bactérias do mal também estão aqui. Então, a gente precisa mais alimentar as bactérias do bem do que alimentar as bactérias do mal. Vamos entender um pouco mais isso agora. E aí, olha só a quantidade de condições que estão ligadas à desbiose intestinal. Muitas condições ruins, de perda de saúde. A própria obesidade está relacionada. A esteatose hepática, que nada mais é do que a gordura no fígado relacionada com desbiose intestinal. A baixa imunidade, a gente não falou que o intestino é a primeira barreira imunológica? Essa barreira aqui está ruim. Ela está afetada, ela não está protegendo, não tem junção aqui. Os soldados da linha de frente foram mortos. Depressão, a gente viu a relação do intestino com a produção de serotonina. Então, se o intestino não funciona bem, não produz serotonina bem, vai ter mais chance de depressão. Por isso que as doenças psíquicas são doenças metabólicas. A depressão é uma doença metabólica. Tem que ajustar a alimentação, ajustar estilo de vida, para ajustar o intestino, para poder ser feliz, diminuir a inflamação, né? Para poder melhorar a modulação de saúde mental, inclusive, né? Câncer está relacionado com desbiose intestinal, pancreatite aguda, uma das características mais graves da medicina relacionada com desbiose intestinal, osteoporose, infecções urinárias e genitais. Olha a quantidade de coisa, gente, relacionada com o intestino, né? Ruim. Oscilações de humor, como a gente já viu, altera essa liberação do sistema imunológico, altera a liberação do sistema, da relação do intestino-cérebro e a alteração dos neurotransmissores, vai dar oscilação de humor. Não é à toa, o povo que não faz cocô direito são os enfesados, chatos, pentelhos, humor alterado. Então, quando você vê uma pessoa pentelha, a primeira coisa que você tem que pensar, uma pessoa mal-humorada, mal-amada, que a gente chama, a primeira coisa que você tem que pensar, ai, coitada, tá constipada, né? Aí, assim, a gente começa a entender um pouco melhor. E aí você tem, quem sabe, começa a orientar a alimentação, pra essa pessoa melhorar o humor. Tá? E se essa pessoa é você, vamos começar a melhorar, né? Se você tá com o humor muito alterado, putz, você tem que pensar, ou a esposa ou o esposo meio alterado, você tem que pensar, caraca, meu, quanto tempo faz você não vai ir no banheiro, né? E é assim, a gente vai, então vamos tomar mais água, vamos alimentar bem as bactérias, vamos tirar alimentos inflamatórios, isso tudo a gente vai fazer melhorar o humor da pessoa, porque vai melhorar o funcionamento intestinal. Esofagite, então, alterações do sistema digestivo como um todo, flatulência, gases, né, dores abdominais, estufamento abdominal e dor abdominal, doenças inflamatórias intestinais variadas, como a gente já viu, alterações gastrointestinais, né, refluxo, azia, digestão lenta, flatulência, é uma cascata de coisas, né, que vão alterando. Artrite reumatoide, olha a quantidade, isso só para citar algumas, tá, são mais do que isso. A quantidade de coisa que está relacionada com desbiose intestinal. Então, se a gente não fala de saúde intestinal, a gente não consegue falar de saúde global. Tamanha a importância que o intestino tem sobre o bom funcionamento do nosso organismo, né? Opa! E aí a gente tem aqui, olha só, importância desse slide, tá? Aqui é uma pesquisa mostrando, mais uma vez, a relação da dieta mediterrânea, que é rica em alimentos frescos, legumes, verduras, frutas boas, especiarias, sementes, folhas, que nutrem quem, gente? Quem? As bactérias do bem, né? As nossas bactérias que nos protegem, causando o quê? Eubiose, que é o contrário de disbiose. A alteração negativa da microbiota intestinal é a disbiose. A eubiose tá tudo maravilhoso, continue assim. O que uma alimentação adequada anti-inflamatória faz? Alimenta as bactérias boas, aumenta a neuroplasticidade, olha a importância disso. O que é a neuroplasticidade? Significa que o cérebro funciona melhor, significa que existem maior possibilidade de haver mais sinapses, comunicação entre os neurônios, sinaptogênese, aumento das sinapses, e neurogênese, aumento da quantidade de neurônios. A gente fica mais inteligente, inclusive. E áreas que, por exemplo, perderam a função, elas podem ser recuperadas por outras áreas. Isso é a neuroplasticidade. Olha a importância de uma alimentação boa e um bom funcionamento intestinal, boa alimentação da microbiota. É muito importante. A eubiose, que é a alimentação boa das bactérias boas, né, um bom funcionamento intestinal, vai aumentar a liberação de ácidos graxos de cadeia curta, que tem ação anti-inflamatória incrível, como butirato, acetato, propionato, maravilhoso, né?
aumenta a diversidade da microbiota. Quanto maior a diversidade da microbiota intestinal, das bactérias boas, maior é a nossa saúde. Uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação adequada, diminui as bactérias nocivas, ou seja, diminui a probabilidade de desbiose intestinal, do afastamento dos enterócitos, do afastamento celular. Então, cara, a alimentação é muito, muito importante. Tá sentindo o peso disso? Já uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, fast food, excesso de açúcar, excesso de refinado, excesso de glúten, excesso de coisas ruins que inflamam o nosso organismo, vai provocar o quê? A desbiose, alimentar as bactérias ruins. E isso faz o quê? Diminui a capacidade cerebral de neuroplasticidade, aumenta a chance de demências, doenças neurológicas, aumenta a chance de você ser muito mais estressado, altera a liberação para A negativo dos neurotransmissores bons, não consegue modular bem essa resposta dos neurotransmissores da felicidade, diminui a liberação dos ácidos graxos de cadeia curta, que tem uma ação anti-inflamatória, ou seja, a gente fica mais inflamado assim, diminui a nossa diversidade da microbiota. Ao diminuir a diversidade das bactérias boas, a gente tem mais chance de mortalidade, como a gente vai ver logo mais. E essa alimentação alimenta as bactérias ruins, nocivas, que afastam os enterócitos, permitindo com que mais inflamação entre, mais problemas autoimunes aconteçam, mais problemas relacionados com todas aquelas disfunções que a gente acabou de ver, mais doença alimentada. Você está vendo a importância que é uma boa escolha alimentar para a gente poder alimentar bem as bactérias do bem? Não tem como fugir disso. Quem quer ter saúde tem que ter alimentação boa, e por isso que eu vivo falando que a saúde começa pela boca. Então, olha a importância agora da gente desenvolver uma boa microbiota e alimentar bem essas bactérias. Esses estudos são muito importantes, mostrando que quanto maior a diversidade da nossa microbiota, mais saudável a gente é. Esses estudos foram feitos com pacientes com câncer, para analisar a microbiota, e quanto mais diversa, melhor era o desfecho dos pacientes, maior era a sobrevida. Compararam a microbiota dos pacientes admitidos no hospital com uma microbiota danificada com os voluntários saudáveis. E o que se percebeu? Quanto maior a diversidade da microbiota, maior chance da pessoa sobreviver, sair do hospital. Em contrapartida, quanto menor é a microbiota, quanto menos diversa é essa microbiota, por uma alimentação ruim, estilo de vida ruim, mais chance de mortalidade os pacientes tinham. Então, isso é muito, muito importante, porque a gente está falando de desfechos favoráveis ou não tão favoráveis, de acordo com a diversidade da microbiota intestinal, diversidade das bactérias que vivem dentro do nosso intestino. E aqui é um estudo que mostra aí, ó, a quantidade, quanto maior a diversidade, né, mesma coisa, quanto maior a diversidade da microbiota, menor é a chance de mortalidade, ou seja, quanto menor a diversidade, maior é a chance de mortalidade. E, portanto, a gente precisa ter o quê? Uma boa microbiota se a gente quer viver mais e com mais saúde. Quem tem uma microbiota mais diversa, que come bem, tem alimentos anti-inflamatórios presentes na sua dieta, são pessoas que têm mais chance de serem saudáveis. Mas pessoas que já estão doentes, que conseguem reverter isso e alimentar bem a microbiota, são pessoas que têm um desfecho mais favorável frente a pessoas que têm microbiota pior. Então, a gente consegue uma redução da mortalidade quanto mais diversa for a nossa microbiota intestinal. Isso é muito, muito importante. E esse estudo foi conduzido com pacientes de transplante. E analisaram que quanto maior a microbiota, maior a chance de sobrevivência desses pacientes. Quanto menor é a microbiota, menor é a chance de sobrevivência deles. Isso é muito importante para a gente. E aqui a gente precisa, então, avaliar como é que está o funcionamento intestinal da gente, das pessoas que a gente acompanha, o nosso funcionamento intestinal. Por isso é tão importante essa escala. Você precisa conhecer a escala de Bristol. E conhecer, se você é profissional que atende outras pessoas, como é que está a escala de Bristol dessas pessoas. Porque isso é um grande marcador de saúde pra gente. Então você vai lá pergunta para você. Mostra aí pra mim qual é o tipo mais frequente de cocô que você faz no teu dia a dia. É o tipo 1, aquele cocô de cabrito, bolinhas, em pedaços separados, tipo amendoim? Isso mostra um intestino ruim, não tá legal essas fezes. As fezes tipo 2, ela já é toda durinha, mas ela é segmentada. Tá melhor do que o tipo 1, mas ainda não é adequado. O adequado tá aqui, ó, entre o tipo 3 e 4. Esses dois tipos são os tipos que a gente quer pro nosso dia a dia de cocô. A nossa vida na privada tem que ser entre o tipo 3 e 4.
uma forma de salsicha, com fendas mais na superfície, não é tão fragmentada. Já esse tipo 4, a gente nem tem fendas, ó. É uma salsicha completa, lisa, uma cobra lisa, mole, fácil de sair, não tem grandes dificuldades. Esse tipo 2 ainda tem grandes dificuldades de sair. O tipo 3 já não tanto, né? Aqui, do tipo 5 em diante, já começa a não ser tão interessante também. Já começa a ter pedaços moles, né? Mas a gente ainda tem contornos nítidos, mas isso significa que não tá tão saudável assim. E do tipo 6 em diante, diarreia, né, galera? Diarreia. Isso não é legal. Isso significa que não tá absorvendo bem os nutrientes e que tá havendo uma perda muito grande de líquidos pelas fezes. Isso é ruim, isso tende a desidratar o organismo, tá? Então, os tipos mais saudáveis são entre 3 e 4. Isso é o que a gente quer para o nosso dia a dia. Aí tem gente que vai falar, Cláudia, varia muito. Tem dia que é 1, tem dia que é 3, tem dia que é 7. Isso está mostrando que não está saudável o intestino também. A gente precisa estar aqui, ó, estar saudável, estar todo dia aqui, ó, entre 3 e 4. Isso significa um bom funcionamento intestinal. Isso significa que a alimentação e a hidratação estão boas, porque também não adianta só comer um monte de fibra, um monte de alimento prebiótico que alimenta as bactérias boas e você não tomar água. Não vai hidratar o suficiente para o peristaltismo intestinal liberar, caminhar, essas fases caminharem pelo intestino. O intestino é muito grande, precisa ser móvel, precisa estar bem hidratado para poder caminhar pelo intestino todo e conseguir ser liberado lá pelo ânus, sem tantas dificuldades. Isso significa uma alimentação legal e uma hidratação legal. Sem água não vai, galera, não vai. Muitas vezes o que a gente precisa consertar na alimentação das pessoas é a hidratação. E aí você anote aí a quantidade de água que você tem que tomar por dia. 35 ml por quilo de peso. Então você vai fazer um cálculo, literalmente. Eu, por exemplo, tenho 53 quilos. Vou fazer 35 vezes 53. Vai dar em torno aí de 1.800 ml de água. Eu tenho que tomar 1,8 litro de água por dia para eu poder me satisfazer a necessidade do meu corpo e conseguir fazer um cocô bem hidratado sem dificuldade. Agora, você aí que tem muito mais do que eu, por exemplo, o dobro do meu peso, meu Deus, né, 100 e poucos quilos, vai ter que tomar aí quase 5 litros de água por dia para poder conseguir ter suficiente água para hidratar o teu organismo. Grande parte do funcionamento do organismo depende de água. Todo funcionamento metabólico depende de água para funcionar. A lubrificação das nossas articulações depende de água. Então, é muito importante que você tenha uma boa hidratação para ter um bom funcionamento intestinal e o funcionamento do organismo como um todo. Então, faça o cálculo. Faz aí essa conta, 35 ml vezes o seu peso, para ver a quantidade de água que você precisa ingerir por dia para estar entregando suficiente hidratação para o teu corpo funcionar bem, ok? E essa escala, vai imprimir essa escala e você vai ter que se apoderar. Ai, que bom, escala Bristol 3 ou 4, maravilha, né? Quem me conhece sabe que eu converso com a privada e vai, meu Deus, que delícia essa salsicha tipo 4. Ótimo, Cláudia, sinal de que a hidratação tá boa e que a alimentação tá boa. E se não tá boa, o que eu te convido a fazer é, o que eu comi hoje? Né? Poxa, ou o que eu comi ontem? A gente sabe que leva um tempo. O que a gente tá fazendo cocô agora não é a última refeição. Leva um tempo para isso ser liberado pelo sistema. Então, eu vou dizer, o que eu comi de ontem para hoje? Que não deu certo. Será que faltou água? Eu tava numa crescente boa, tava com Bristol 4 ali nos últimos dias. Aí depois, começou a ficar duro. Ou não fiz cocô hoje. Opa, o que eu comi hoje? O que eu tomei de água hoje? Quantidade de água que eu tomei hoje? Você tem que saber. Tomei 2 litros. Não, tomei 1,5 litro. Tomei muito pouco. Tem que saber a quantidade de água. Aliás, vamos tomar água todo mundo agora, né? A quantidade de água que você tomou vai determinar muito a qualidade do cocô, né? E o que você comeu também. O que eu comi? Pô, será que eu comi? Foi o dia da jacada? Foi os 20%? Comi glúten, comi alimentos que inflamam, comi pacotes enlatados, ultraprocessados, muito açúcar. Vai alterar. Claro que vai alterar. Comi coisas que eu sei que não me fazem bem. Mesmo os alimentos bons, mas que pra mim, nesse momento, ainda não tá me fazendo bem, tá? Desenvolver uma certa alergia mesmo para alimentos bons. Então, comece a se observar. Você precisa ter um diário alimentar para entender o que o teu corpo está querendo te dizer. Poxa, o meu intestino não está funcionando legal. Então, eu tenho que ver o que eu estou comendo pela boca, porque eu sei que o intestino é o final do tubo digestivo. O que eu estou comendo pela boca que o tubo digestivo que o intestino não está funcionando legal. E aí, no outro dia, nossa, o intestino funciona maravilhosamente bem. O que eu comi? Vamos seguir. Aí você vai ajustando. Você vai entendendo os sinais que o teu corpo está dando para falar, essa alimentação aqui tá legal, Cláudia. A alimentação de ontem não estava boa. Então, eu começo a entender melhor o que faz bem para o meu corpo e analisar melhor isso. E aqui, você também, ao analisar as fezes, você precisa analisar se tem pedaços de comida nas fezes. Isso é sinal de que não está digerindo bem. Ainda está passando macromoléculas. Ainda a disbiose não foi completamente sanada. E isso começa a ver assim, ó, vou compartilhar com vocês, né, a minha vida intestinal, mais uma vez. Tem dia que tem um pouco mais de pedaços, tem dia que não tem.
E aí eu novamente preciso analisar, nossa, tô tratando bem o intestino, não tô tratando bem o intestino. Porque determinados alimentos podem ser que irritem a minha microbiota e eu preciso entender quais são esses alimentos. Às vezes são alimentos bons, saudáveis, que estão irritando ainda porque eu não consegui recuperar plenamente os meus enterócitos para essas junções que ficaram afastadas poderem se recuperar plenamente porque eu parei de atrapalhar o corpo com alimentos inflamatórios. E quando eu parei de atrapalhar, o corpo vai se regenerando. Ele vai se regenerando. Então não é a desbiose não tem cura? Claro que tem. Claro que tem. A partir do momento que eu começo a entregar alimentos que são anti-inflamatórios e paro de irritar, essas células vão sendo recuperadas. Muitas vezes eu preciso começar a tomar suplementações de probióticos orientados aí por nutricionistas, nutrólogos, para poder recuperar e proteger um pouco mais esse meu campo intestinal preciso. Então eu vou fazendo por um tempo, acompanhada, até que eu consigo ajustar a minha alimentação, ajustar a suplementação, para parar de irritar o corpo e o corpo vai voltando a ter as junções novamente. Então é possível recuperar, isso é uma coisa muito boa. O nosso corpo é muito, muito resiliente e a gente precisa parar de atrapalhar ele, né? Precisa usar essa força de resiliência para, então, vamos se recuperar. E por isso que a gente está aqui no caminho de reconstrução de saúde. E ao analisar o cocô, eu consigo ver se eu estou recuperando o meu intestino ou não. Então, se eu ainda tenho pedaços de alimentos ali, é sinal de que passaram macromoléculas entre os enterócitos. A desbiose não está completamente recuperada, preciso trabalhar um pouco mais em cima disso, melhorar ainda mais a qualidade da minha alimentação, melhorar ainda mais a qualidade da minha hidratação, cuidar melhor ainda do meu estilo de vida, dormir bem, me exercitar bem, cuidar das minhas emoções e vice-versa, e enfim, todo esse processo que envolve um estilo de vida saudável para que eu possa conseguir recuperar isso. E à medida que isso vai sendo recuperado, eu vou olhando para o meu cocô e não vou vendo mais pedaços de alimento. Opa, é sinal de que está digerindo muito bem. Porque quanto mais pedaços de alimento eu tenho no meu cocô, significa que eu estou botando nutriente para fora. Que o corpo não está conseguindo entender o que é para absorver e o que é para liberar para fora, o que não serve mais. Porque as fezes são o que não servem mais para gente. Só que se está liberando pedaços de alimento, o corpo não está entendendo, não está conseguindo fazer a boa absorção. E por isso que eu falo que tem muita gente que faz cocô de ouro. Tá tomando um monte de suplementação, mas não tem um intestino bom o suficiente para absorver bem aquilo e tá sendo liberado nas fezes, o que não deveria ser liberado. Mas isso vale para alimentação também. Às vezes não tá com uma alimentação totalmente adequada, tem dia que come bem, super bem, tem dia que não come bem, aí fica aquela confusão, o corpo não consegue absorver bem os nutrientes e se libera no cocô. Então, se tem resto de alimento no cocô, é porque não tá absorvendo bem os nutrientes ainda. E tem um monte de gente obesa desnutrida, porque não nutre bem, não entrega bons alimentos. E tem gente que entrega bons alimentos, mas o intestino ainda não está bem recuperado. E precisa levar um tempo para o intestino recuperar. Mas isso é possível? Sim, muito, muito, muito possível. Quanto mais alimentação boa, anti-inflamatória, alimentos bons para as nossas bactérias, boa hidratação, um bom estilo de vida como um todo, eu facilito o funcionamento do organismo e essa recuperação da barreira imunológica, a recuperação das junções dos enterócitos. E eu resolvo a desbiose. E quando eu resolvo a desbiose, muita coisa muda na minha vida. E eu passo a fazer cocô direito. Então, a partir de agora, você vai analisar o seu cocô. Ok? Combinado? E a gente tem uma questão de biomecânica, de posicionamento, que é muito importante para a gente conseguir facilitar a liberação do conteúdo intestinal. A gente tem aqui, nessas imagens, o posicionamento, e eu vou explicar agora como fisioterapeuta como é que isso aqui funciona, tá? A gente tem um músculo aqui que chama músculo pubo-retal. Se a gente está nessa posição, com o quadril a 45 graus, a posição normal da privada, esse músculo pubo-retal, ele está pressionando o final do nosso intestino grosso, o reto lá, o final do reto. E isso faz com que as fezes não consigam sair por inteiras, livres, sem desvio. Fica um desvio. E aí as fezes, se elas não estão muito bem hidratadas, elas não conseguem fazer essa curva para serem liberadas. Quando a gente posiciona bem o nosso pé com um banquinho adequado, a gente libera essa musculatura pubo-retal e a gente consegue fazer com que o intestino fique retinho, para não precisar fazer uma curva. O cocô não precisar fazer uma curva. E aí ele sai por inteiro. É muito mais fácil de esvaziar o conteúdo intestinal assim, sem ele precisar fazer a curva que tem aqui. Aqui ele vai reto. Eu diminuo o ângulo, né? Nessa região aqui, no final do intestino, e aí as fezes saem retas. E isso é maravilhoso, né? Então aqui tem uma escalinha de força. Aqui muita, muita força, porque as fezes têm que fazer a curva inteira, né? Do L. Aqui um pouco, quando eu tenho um pouco mais de apoio, um pouco menos de força, porque eu diminuo essa angulação. E aqui, quando eu tenho o apoio correto, a quantidade correta, eu diminuo ainda mais a angulação, aí eu não preciso quase fazer força para esvaziar o conteúdo intestinal.
E tem um banquinho que chama Cocócoras, conheço diretamente a produtora desse banquinho, uma grande amiga minha, fisioterapeuta, que estuda muito essa área, e ela desenvolveu um banquinho que chama Cocócoras, vocês encontram isso no Instagram, tem no Instagram um perfil específico do Cocócoras, @Cocócoras, vocês encontram isso, e é muito, muito legal a facilidade para o funcionamento intestinal, porque a gente não precisa só comer bem e hidratar, a gente precisa facilitar a liberação do conteúdo intestinal com o correto posicionamento, tá? E eu convido vocês também a conhecerem esse perfil aqui, Somato Visceral, também é o pessoal da fisioterapia que trabalha diretamente com o entendimento do funcionamento do sistema digestivo para melhorar o organismo como um todo, diminuir várias dores e vários processos. Então, estão aqui 2 perfis para vocês conhecerem, que fazem um trabalho muito, muito legal e entende o quão é importante o funcionamento intestinal estar legal. E aqui, para a gente finalizar essa aula, eu mostro mais um estudo que foi conduzido aí avaliando a diversidade da microbiota e aqui especificamente trazendo a presença da lactose na nossa dieta, o quanto que isso é prejudicial para a microbiota e faz a expansão de uma bactéria que chama Enterococcus aumentar, e isso aumenta a taxa de mortalidade. Olha que coisa grave, né? Relacionando aí as dietas ricas em lactose, que é o açúcar do leite, atrapalhando, alimentando errado, fazendo a expansão errada das bactérias do nosso microbioma, e isso diminui a sobrevida dos pacientes. Grave, grave. Isso aqui é mais um estudo conduzido com pacientes com câncer, com diminuição da sobrevida, por alimentar errado o microbioma intestinal.